Pessoal, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos no nosso canal. Hoje estaremos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó A Deus, Deus que que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os seus discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tinha até esquecido desse evangelho. Uhum. É bem interessante, né? Uhum. Quer dizer, o peixe estaria com dinheiro Exatamente. para pagar o imposto, né? Uhum. E Jesus não sabia de nada, né? Que eles tinham perguntado para Pedro, né? Exatamente. Uhum. Como Jesus sabe tudo, assim que eles chegaram em casa, Jesus abordou Pedro sobre esse assunto. Aham. E Quer dizer... eu vejo assim que o exemplo que Jesus está nos dando com essa passagem do Evangelho é que a gente deve cumprir com as nossas obrigações de cidadão, né? Nossa obrigação cívica de pagar impostos, de contribuir com o país onde vivemos. E você vê bem interessante como Pedro não teve dúvidas de responder que Jesus pagava o imposto. Exatamente. Porque se Pedro respondeu prontamente, ele sabia que ele fazia isso. Exatamente. E Jesus bem o disse. Devemos pagar para que eles não fiquem escandalizados. Mesmo que Jesus e os apóstolos basicamente estavam livres desse encargo. Mas, para dar o exemplo, Jesus disse para Pedro, então, fazer tudo isso para ter essa moeda para pagar. Ele foi lá e trabalhou, né? Exatamente. Trabalhou pelo dinheiro, né? Só de jogar um anzol
e pegar o peixe, e o peixe teria uma moeda dentro da boca, essa é boa. Outra alegoria também, né? Mostra que nós temos que trabalhar para ganhar o dinheiro e pagar os nossos impostos. No caso, quem não trabalha, quem não tem trabalho, como que vai pagar? Exatamente. Se a pessoa não tem trabalho... Exatamente. Então, nesse evangelho, Jesus já anuncia para os apóstolos que ele morrerá, né? Assim, logo no começo ele fala, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Imagina, né? Como que não ficaria, né? Perder o mestre, aquele que fazia tanto bem para eles, que curava, que ensinava. Então realmente eles ficaram muito tristes. Poucos dias atrás, Jesus já havia anunciado que isso tudo aconteceria. Foi quando Pedro chegou a ele em particular e disse que isso não aconteça contigo, Senhor. E Jesus deu então aquela resposta para Pedro, né? Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, afasta-te de mim. Que nós já meditamos aqui. E agora, hoje, de novo, mais uma vez, Jesus anuncia tudo que vai acontecer com ele e que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então, e quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga imposto do templo? E o Pedro respondeu: sim, paga. Então, ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Quer dizer, eles não cobravam dos próprios filhos, né? Cobravam dos outros. Certamente. Então Jesus lhe disse: logo os filhos são livres. Mas tu não escandaliza essa gente. Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Quer dizer, Jesus então disse para Pedro fazer isso. Certamente ele foi, achou a moeda e pagou o templo, né, por ele e por Jesus. Outra coisa interessante também é que a gente vê mais uma vez que para Deus nada é impossível. Provavelmente esse peixe deve ter engolido essa moeda, que deve ter caído no mar acidentalmente, e Jesus sabia exatamente aonde estava esse peixe com essa moeda dentro da boca do peixe. Para Deus nada é impossível. Ele sabe tudo, em todos e em todo lugar, ele sabe tudo. Por isso que não há nada que a gente possa fazer que vai ser escondido dele, porque ele está vendo tudo. É verdade. É um evangelho assim muito simples. Quer dizer, se a gente fosse pensar o que esse evangelho está dizendo para a gente, qual é a mensagem principal? A mensagem principal é o que você refletiu, é que nós devemos cumprir com as obrigações que temos nesse mundo. Exatamente. As obrigações civis. Exatamente. E a gente sabe que a importância de pagar o imposto, né? Que certamente o dinheiro deve ser empregado para melhorias, para criar, né, um país melhor, né, com mais asfaltamento, ruas, água, hoje em dia luz. Então, quer dizer, o mundo foi evoluindo
E quer dizer, o fato de ter evoluído, hoje em dia tem até muitos mais gastos, né? Exatamente. Muitos mais gastos e cada vez mais os homens vão criando meios, construindo viadutos, pontes. Até mesmo porque a população é maior, né? Vão construindo mais coisas para que fique melhor, menos perigoso, né? Tem que tampar os buracos, não pode deixar coisas que alguém pode cair, se machucar. Uhum. Então, quer dizer, o dinheiro que a gente paga, ele deve ser empregado para melhorias. Exatamente. O imposto foi criado pelos governos justamente para poder ter o fundo bastante para as obras, para as melhorias do próprio país. O país que é um país que emprega o seu imposto de uma maneira adequada, realmente pode fazer muita coisa e melhorar a vida do seu próprio povo bastante, utilizando esse dinheiro do imposto. E a gente vê nesse evangelho como que Jesus não tinha nada de superversivo, como ele foi acusado, de um agitador que pregava contra o governo. Tudo isso não é verdade. Que pregava contra os impostos. Contra os nada impostos, disso é verdade. Porque veja, quando uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, é certo pagar o imposto a César? O que ele disse? Dá-me uma moeda. Aí na moeda tinha a figura de César. Aí ele perguntou: de quem é essa figura? É de César. Aí ele falou: dai a César o que pertence a César e dai a Deus o que pertence a Deus, né? Uma resposta muito, muito sábia. Então, quer dizer, Jesus nunca disse que não deveria de pagar imposto, que não era injusto não pagar. Muito pelo contrário, ele falou: dei a César o que é a César e dei a Deus o que é de Deus. Devemos pagar nossos impostos como cidadãos. É verdade. Então nós temos outros encargos: pagar imposto como cidadão e pagar o dízimo como cristãos, né? Exatamente. Então quer dizer que nós temos essas duas missões, assim, de devolver. Então por isso, dá a César o que é a César e dá a Deus o que é de Deus. Nesse evangelho de hoje, estava falando do imposto do templo, né? Não era do imposto do governo. Exatamente. Então, Jesus sempre foi muito justo, muito honesto, coerente. Jesus é Deus, então é próprio de Deus fazer as coisas certas e dar o próprio exemplo dele para que a gente o siga. E assim devemos nós também sermos. Devemos ser honestos, coerentes, verdadeiros, decisivos, como Jesus sempre foi. Então esse evangelho não temos assim tanto o que falar, né? Só para continuarmos refletindo nele, pensando nas coisas que Jesus ensina. Ele nos prepara tanto para viver bem nesse mundo, cumprindo com as nossas obrigações nesse mundo, e para que assim a gente prossiga até a nossa morada final, né? Amém. O que a gente vai fazer no céu, viver no céu, começa aqui na terra. Certamente. Né? Então nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos muito a todos que continuam nos acompanhando, nos mandando uma mensagem de incentivo. Obrigada. Que essa nossa reflexão seja mesmo muito benéfica para todos vocês, para nós mesmos, e que o Senhor seja sempre louvado, né? Com tudo que a gente fala, pensa, age, faz. Toda honra, poder e glória é para Ele. Seja dada ao Senhor, né? Ele que é a nossa fonte de inspiração, de alegria, de força, porque é no Senhor que a gente tira tudo que a gente precisa para viver bem nessa vida. Com certeza. Então que todos possamos sempre descobrir isso a cada dia. Amém. Então até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Fiquem todos com Deus, que a paz de Cristo seja derramada nos nossos corações e do mundo inteiro. E terminamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Tchau.